Hoje, o que está posto é que nós temos aí 5 meses e essa menininha vai começar a, né, quinzenalmente, pernoitar, conviver com o pai, né, que é direito dela também, que é algo que pode ser bom para ela também. Então, a primeira coisa que eu quero te trazer é, você afastá-la do pai pode não ser só positivo. Existe uma coisa que acontece que é um processo de idealização. Quando a gente não tem o real, a gente idealiza. O que é ideal? É ideia, é da ideia, tá? Então, uma criança que não convive com um pai real, ela idealiza um pai maravilhoso, um pai perfeito, um pai incrível, um pai que a minha mãe não deixou eu conhecer, não deixou eu conviver, não deixou eu ter. É uma conta que vem lá na frente para você depois, sabe? Então, é muito bom a gente saber isso também. Então, é muito melhor que a criança, né, talvez a gente não quisesse esse pai, talvez a gente preferisse outra coisa, talvez a gente, ai, meu Deus, foi, né? Eu não escolhi, não. Mas, enfim, tá aí, tá posto, né? E aí, assim, se a gente tenta agora controlar, é incontrolável. Você percebe como é incontrolável? A gente não tem controle mais sobre isso. Uma vez que a gente já tem a criança, não está mais nas nossas mãos esse controle nesse nível. Então, tá feito, tá posto. Outra coisa muito importante é a gente separar a relação comigo da relação com ela. A relação comigo não foi nada boa, caos, horrorosa, né? Desastrosa. Ainda bem que eu tive a chance de sair, conseguir, né? Em algum momento, e tive para onde ir, tive, enfim, um monte de coisa que precisa ter para conseguir sair também. A gente sabe disso. Então, que bom. Agora, a relação com ela, a gente não sabe. Não sabe, porque são papéis muito diferentes. Porque senão eu fico querendo defender a minha filha de uma relação que eu só sei, que eu só conheço como mulher. Eu estou falando para você não fazer guerra, não fazer batalha. Porque agora existe uma criança no centro dessa história toda, sabe assim? E aí a gente vai buscar o quê? Paz, harmonia. A gente tá meio doido no nosso mundo de hoje, sabe? Então, assim, é preciso entender que as coisas são complexas, eu não quero minimizar os danos, as gravidades das coisas e os problemas, mas eu quero livrar a nossa criança dos nossos fantasmas e deixar a criança ter a chance de desenvolver uma relação com esse pai. Aí, a partir dos fatos, do que for acontecendo, é que aí a gente vai se trabalhando. Então, quanto ao preparo da criança, é realmente, primeiro, preciso que você esteja bem. Porque como vai ser o preparo de alguém se eu estiver achando que eu estou mandando ela para o inferno? Se eu estiver achando que eu estou mandando ela para o sofrimento? Se eu estiver achando que eu estou... Então, primeiro eu preciso estar bem. Eu preciso entender que a esperança de ser diferente, a relação que teve comigo não é a que vai ter com ela. É impossível ter a mesma relação, tá? As relações, eu falo que são sempre 3 entidades. Eu, o outro e o que se desenvolve aqui. A junção desse eu com o outro. É uma terceira entidade. E quando muda uma, muda a terceira. Então mudou, agora é ela. Isso aqui é outra coisa. Essa tua experiência toda horrorosa é diferente agora. Pode ser ruim? Pode. Pode. Pode ser ruim, né? Mas a gente também não sabe. Então a gente agora vai ver o como vai ser. E a partir do como vai ser, a gente vai ver o que a gente vai fazer, como a gente vai conduzir, como a gente vai falar. Aí eu estando tranquila com isso, eu quero dizer você, né? Com essa ideia de que pode ser diferente, vamos ver o que vai acontecer, é preciso que ela se relacione e conheça o pai que ela tem, para que ela tire as próprias conclusões dela e que não seja eu falando sobre alguém que ela não conhece, eu passando as minhas impressões negativas sobre ele para ela. Livra sua filha disso. Deixa ela ter as experiências dela, boas, ruins, positivas, negativas, e ela vai criando essa imagem de pai na cabeça dela. Existe uma coisa na programação neurolinguística que a gente chama de níveis neurológicos, né? Que é a ideia de ambiente, comportamentos, crenças, habilidades, valores e identidade. Então, é uma pirâmide assim, né? Em que a gente vive nisso. A gente tem um ambiente que interfere em quem a gente se torna, em comportamentos que a gente tem. A gente tem um conjunto de comportamentos que a gente vê
nesse ambiente, né? A gente tem um conjunto de habilidades, coisas que a gente sabe, não sabe, dá conta, não dá conta, um conjunto de crenças, valores que sustenta isso tudo, né? E a nossa identidade lá em cima. E o mais interessante é que a PNL explica que a gente tem uma pirâmide dessa para cada papel. Então, quando eu estou no papel de pai, eu posso ter um conjunto de crenças, valores, identidade até diferente daquele que eu exerci no papel de marido, de companheiro. Tá. No fundo, toda criança quer pai e mãe juntos, né? Toda criança quer pai e mãe se dando bem, se amando. Ela é metade mãe, metade pai, todos somos, né? Sim. Então, o pai é parte de mim, eu sou parte dele. Então, assim, se alguém não ama o meu pai, fala mal do meu pai, é parte de mim também que está sendo atacada, está sendo Sim. agredida, né? Então, é muito importante que esse pai tenha esse espaço, e ela vai tirar as conclusões dela sobre ele. Quando ele se vai, ela não fica em paz. Também tem a ver com a quantidade de paz que você está em ela estar com ele. Quanto Tá mais bom. você ficar bem, mais ela vai conseguir ficar bem também. Esse é um Tá. ponto muito importante, porque 1 ano e 7 meses eu estou em fusão emocional com mamãe inteira. E aí, quando volta, né, quando volta, eu não vou tentar consertar. Não houve um estrago, né? Eu vou trazer um olhar para entender o que ela está precisando. Ela está precisando de mais lentidão? Então é isso que eu vou proporcionar. Está precisando de colo? É isso que eu vou dar. Tá bem, tá tranquila, tá precisando de companhia, tá precisando ficar sozinha. É esse olhar, esse lugar de o que ela está precisando. Olha para sua menina, né? Quando ela chega, o que ela quer dizer com as palavras, com os comportamentos, né? Com como ela está, né? Tenha momentos de tranquilidade com ela, de intimidade, faz a cabaninha na sala, vai lá junto, né? Para ela ter a chance de te contar o que aconteceu, sem você perguntar: "Foi tudo bem? Como é que foi? O que aconteceu?". Quando eu conseguir alterar essa dinâmica com ele, nós não estamos contra, nós não estamos em lados opostos. Tenho traumas, tenho dores, vivi coisas horrorosas com ele como mulher. Está aqui, ok, mas isso não precisa ficar o tempo inteiro entrando na relação com a filha. Tá Não bom. precisa. Então eu preciso alcançar este grau de maturidade e consciência, que aí é o cuidar de mim que você falou, né, para chegar neste lugar, de conseguir entender que eu preciso validá-lo como pai para ele ser bom pai. O nosso foco maior é mudar a dinâmica relacional com ele, transformar isso numa família, um ambiente de paz, de aceitação, de tranquilidade, de calmaria, menos cobrança, menos controle, menos discutir o prático da vida, porque o prático da vida na casa dele vai ser do jeito dele. É simples assim. Você não vai ter controle sobre isso. Aliás, se a dinâmica continua essa de cabo de guerra, quanto mais você falar o que não é para fazer, mais disso vai acontecer. Até inconscientemente.